Fala, gurizada! Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada. As IAs foram bem, não maravilhosamente bem, teve uma que foi bem, mas os resultados estão bem dentro da mediana, principalmente se a gente considerar uns jogos estranhos que acontecem de vez em quando aí. Então, se você quer me acompanhar nessa jornada rumo a tentar criar a IA que realmente prevê os resultados do Campeonato Brasileiro, bora lá que vai ser sucesso. Bom, na tela aqui já temos os resultados, né, mas vamos falar sobre eles detalhadamente, vendo jogo por jogo e os desempenhos das IAs. Hoje tudo inverteu. O MP0 que andava vindo mal foi a IA que arrebentou a boca do balão, foi muito bem. As outras duas foram um pouco mal, elas não foram muito mal, mas as outras duas tiveram um pequeno prejuízo, enquanto o MP0 teve um baita de um lucro, um bom lucro, né? No consolidado isso é bom porque trouxe uma média para todas. Fica comigo aqui até o final que você vai ver o resultado das IAs e vai ver como que, via de regra, elas estão se tornando muito seguras para fazer apostas, embora eu não apostei de verdade nada, mas teria sido prejuízos pequenos ou ganhos pequenos até o momento. Então vamos lá, vamos acompanhar, ver como é que foi. Começando com São Paulo e Cruzeiro. As três acertaram, né, que o São Paulo ia vencer o Cruzeiro, era uma coisa até meio óbvia, mas a gente tem que trabalhar com a ideia de que nada é óbvio no Campeonato Brasileiro. De qualquer jeito, São Paulo venceu o Cruzeiro por 4-1. O MP0 e o MP1 disseram que ia ser 2-0, o MP2 disse que ia ser 1-0, mas faz muito pouca diferença para o resultado, porque cada uma das três colocou R$220 na conta através do 100 que gastaram na aposta. Segunda partida, Curitiba e Fluminense. Esta daqui já foi diferente. O MP2, largando muito bem, cravou o resultado. Disse que ia ser 1-1 e foi 1-1. O MP0 e o MP1, ambos disseram que o Fluminense ia ganhar. Como foi realmente um empate de 1-1, eles não ganharam nada. Com isso, o MP2 bota 310 na conta e começa parecendo que vai ser muito promissor. Aí vamos para o terceiro jogo de sábado. Esse daqui foi a catástrofe, né? Os três colocaram que ia ser 2-1 para o Vasco em cima do Botafogo e foi exatamente o oposto. Foi 2-1 para o Botafogo em cima do Vasco. Nenhuma ganhou nada, mas nos três jogos de sábado, duas IAs tinham largado com 2 erros e o MP2 já tinha largado com 2 acertos, ou seja, tudo indicava que ele ia ir muito bem, o que não foi o que aconteceu. Primeira partida do domingo, Chapecoense e Vitória. Essa partida foi 1-1, né? Mas tanto o MP0 como o MP1 disseram que ia ser um empate 0-0. Já o MP2 viu esse um gol da Chapecoense, mas não viu um do Vitória, então errou, porque tinha dito que a Chapecoense ia ganhar por 1-0. Com isso, o MP0 e o MP1 colocam 320 cada um em suas contas. A próxima partida é Flamengo e Santos. Essa daqui foi a menor odd, mas os três acertaram. O Flamengo efetivamente ganhou do Santos, sem surpresa aqui. Mas o jogo foi 3-1 e as duas primeiras disseram que ia ser 2-0 e o MP2 disse que ia ser 2-1. De qualquer forma, cada uma das três coloca 136 em suas contas. O duelo dos Atléticos. As três disseram que o Atlético Mineiro ia vencer o Atlético Paranaense e foi exatamente o que aconteceu. O MP0 disse que ia ser 1-0, o MP1 disse que ia ser 2-0 e o MP2 cravou sua segunda partida nessa rodada, acertando em cheio que foi 2-1 para o Atlético Mineiro. Cada uma das três IAs coloca 190 em suas contas. Aí ficaram 4 jogos mais para o fim do dia, né? Tudo indicando que tanto o MP1 como o MP2 estavam indo muito bem, eles iam muito bem, tinha inclusive um jogo muito fácil, mas não é assim que funciona com o Campeonatinho Brasileiro, né? Partida Bahia e Palmeiras. Ok, essa aqui não é uma partida tão simples assim. O MP1 e o MP2 acharam que eles iam empatar em 1-1. E o que aconteceu foi que o Palmeiras ganhou por 2-1. O MP0 acertou em cheio, cravou o resultado, botando 262 em sua conta. Corinthians e Inter. É outra partida dessas daqui meio complicadinha de apostar. Tanto que nenhuma das três acertou.
As três tinham colocado que ia ser um empate de 1-1, era o que elas estavam apostando. Inclusive, eu imaginava que tinha uma chance muito boa disso acontecer, mas foi um azarão que aconteceu. O Inter ganhou por 1-0 na casa do Corinthians, então nenhuma coloca nada em sua conta. Penúltima partida, Mirassol e Bragantino. Outra partida um pouco complicada. Embora se tivesse que apostar na vitória de alguém, eu concordo que seria do Bragantino, que foi exatamente o que o MP0 fez. Diz que o Bragantino ia ganhar de 2-1, né? Sendo que na verdade o Bragantino ganhou de 1-0, pouca diferença faz, porque ele botou o MP0, nesse caso, 340 em sua conta. Enquanto o MP1 e o MP0 não performaram. Disseram ambos que ia ser um empate de 1-1. Aí a última partida do dia. Essa sim foi a zebra da rodada. Os três tinham apostado na vitória do Grêmio por 2-0 em cima do Remo. E inclusive a odd era muito baixa, porque isso era muito provável que ia acontecer. E se tivesse acontecido isso, não só o MP0 teria aumentado o lucro dele consideravelmente, como tanto o MP1 quanto o MP2 não teriam saído em prejuízo. Teriam saído com um lucrinho bem baixinho, mas teriam saído com um lucrinho. Só que não. Nosso amigo Grêmio vai lá e fez o favor de perder em casa empatar em casa dele. Tão extasiado que eu fiquei com isso, porque eu tava crente que aí não ia dar ruim. Conseguiu a façanha de empatar com o Remo em casa, o Remo com 1 a menos na metade do segundo tempo. Ou seja, o Grêmio foi incapaz de vencer o Remo em casa, ferrando a previsão das 3 IAs ali. O MP0 só diminuindo o lucro dele, mas o MP1 e o MP2 ficaram negativos somente por causa dessa partida. Eu boto a culpa nessa partida, porque se tivesse acontecido o óbvio aqui, ninguém tinha saído negativo, né? Inclusive, aproveitando esse momento, vamos falar sobre o consolidado. Depois dessa rodada, então, o MP0 diminuiu o prejuízo dele, que estava pesado, porque ele lucrou nessa rodada R$468. Se ele tivesse apostado, a pessoa teria lucrado R$100 em cada partida, a pessoa teria lucrado 468 com o MP0 nessa rodada. E aí, com isso, ele estava com um prejuízo bem alto, ele reduziu o prejuízo dele, agora ele está devendo 239. Se ele performa mais uma rodada assim, ele já está no lucro de novo. O MP1 perdeu R$134, mas como ele tinha um lucro já acumulado, ele está lucrando ainda no Campeonato Brasileiro 274. E o MP2, que tinha lucrado na rodada anterior mais do que perdeu nessa, perdeu 144 nessa, continua no lucro, está com um lucro de R$147. Ou seja, a que estava mais no prejuízo foi a que mais lucrou, então ela chegou perto agora de zerar esse jogo, e as outras duas continuam no positivo. Então, o estudo está indo muito bem. Essa rodada aqui foi uma rodada até que tranquila, porque uma perda leve, se a gente conseguir acumular ganhos, é uma coisa que pode acontecer, isso daqui, né? Lembrando que o canal não é um canal de aposta, mas eu vou focar e vou tentar achar um meio de ser o mais preciso e mais seguro o possível nessas rodadas. E até o final do campeonato nós vamos ver quanto que cada IA teria lucrado ou perdido de dinheiro. De qualquer jeito, eu considero que essa rodada foi bem, porque ninguém perdeu muita coisa aqui, e quem ganhou legal, 468, 46% de lucro numa rodada, 47% praticamente arredondando, é muita coisa se a gente considerar que é aposta. Isso ajudaria muito a tornar um sistema mais confiável de brincar com apostas. Certo? Então é isso, muito obrigado. Se vocês puderem curtir, compartilhar, se inscrever, essa coisa toda de YouTube, agradeço muito. Até a próxima e valeu!